Vocês viram esse vídeo que está circulando desse piloto que faz denúncias gravíssimas? Ele diz que era piloto de jato particular e toda semana levava dinheiro em espécie do PCC para Brasília para entregar para políticos e autoridades. E ele nomina vários políticos e poderosos. Esse cara pode até não ser piloto mesmo, pode até ser um ator. Fato é que os fatos que ele narra e as denúncias que ele faz são verdadeiras. Ele nem verificou se é ator ou não e sabe que as denúncias são verdadeiras ou não. Curioso, né? Mas eu conheço o Mauro. Vamos ligar para ele fazer um react junto com a gente aqui. Mauro, você é ator ou é piloto? Bom, eu sou piloto de avião, nunca tive nenhum envolvimento com artes cênicas, embora eu também seja músico. Mas sobre a minha profissão, eu sempre fui piloto de avião. Meu documento, que é o chamado Código ANAC, é o código 125208. É uma consulta pública e fácil de fazer. Muito fácil, né? Muito. anac.gov.br, tá lá. Mostra uma certa preguiça do nosso amigo, né? Talvez ele não soubesse o meu código ANAC, mas também eu acho que a essa altura do campeonato esse documento já é público. Tá bom. E qual instrumento você toca? Eu toco contrabaixo. Antes de ser piloto de avião, eu fiz faculdade de música. Ó, que maravilha. Então vamos lá. Pouca gente se ligou do seguinte: sabe o que é isso daí? Isso daqui é um recado do crime organizado para os poderosos. Você trabalha para o crime organizado? Não. Então ele está dizendo aqui que você trabalha por crime organizado. Tá aparentemente cometendo um crime aqui do lado dele, né? Eu diria que ele está no mínimo equivocado nessa leitura. Eu trabalhei 2 anos por uma empresa que prestava o serviço de gerenciamento de uma aeronave que pertencia àqueles 2 empresários, sim, aparentemente vinculados ao crime organizado. O Banco Master perdeu muito dinheiro de fundo ligado à PCC, perdeu muito dinheiro de corrupção, e esse vídeo é um recado contra os poderosos. Eu tenho provas contra vocês e eu vou derrubar um por um. Todas as pessoas que são citadas neste vídeo são pessoas que estão nas mãos de criminosos. Esse vídeo pode até ter sido feito por organização criminosa. O meu instinto de criminalista me deixa isso muito claro. Olha, esse vídeo foi feito com parcos recursos pessoais e com a ajuda de camaradas que chegaram junto e se dispuseram a fazer. Curioso, né? Ele querer imputar o denunciante, que você está trazendo à luz um problema, né? Você é a pessoa que está tendo a coragem de pôr a cara para bater e mostrar o problema. E ele está colocando você como sendo parte do problema, né? Eu acho que ele se foca na questão errada. O mérito das denúncias, até o momento, ele não atacou, não apontou. Então, eu acho que no final das contas, a gente até enxerga coisas semelhantes do que diz respeito ao mérito. Quando eu vi esse vídeo, na hora eu me liguei. Esse vídeo é um recado. Tenho provas contra vocês. Ou vocês dão um jeito de devolver o meu dinheiro que eu perdi aí no Banco Master com vocês, ou vocês dão um jeito logo de rever essa situação toda, ou eu vou derrubar um por um, porque eu tenho todos vocês aqui. Gente, o crime organizado trabalha dessa forma. Vejam, inclusive, que neste vídeo há takes de fotografias verdadeiras. Esse vídeo é isso. O crime organizado paga poderosos, paga político, mas a conta chega. Será que é por isso esse desespero todo para anular o caso Master? Esse desespero todo para anular a liquidação do caso Master? É óbvio. Assista esse vídeo. E todos os nomes que são citados aí, com certeza, são nomes que estão aqui, ó, recebendo pressão dos donos do dinheiro para que o dinheiro perdido com a liquidação do Banco Master seja logo devolvido. Vou fazer uma inserção aqui, se eu falar alguma bobagem você me corrige. Até agora, a única coisa que existe é a interpretação de Jeffrey Chikine. Nada do que ele falou tem reflexo com a realidade. É só a interpretação da cabeça dele, certo? Ao que tudo indica, isso é uma leitura dele, da situação. Tá. Eu posso apresentar divergência, eu acho que ele parte de uma premissa
até acertada quando ele diz que, sim, políticos recebem pagamento do crime organizado para agir em interesses escusos. Não, mas ô Mauro, eu tô falando na questão de gravar o vídeo. Quando ele diz que o vídeo foi gravado com uma estrutura por trás, entendeu? Essa leitura dele que é uma leitura bastante preocupante no meu ver. Bom, eu acho que ele apresenta uma leitura equivocada. Eu, inclusive, estou e sempre estive à disposição das autoridades, que já sabem do meu passado. O jornalismo que investigou essa história apurou minuciosamente o meu passado. Então, eu acho que essas questões são superadas. Isso, para mim, é uma especulação. Ideias da cabeça da pessoa que tá falando. Eu acho que você conseguiu representar melhor. Tá bom, vamos lá. Durante meses eu fui pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas. E ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de 2 empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. Só para deixar claro, voltando na época que isso aconteceu, não existia escândalo do Banco Master, você não sabia que era tudo algo envolvido com crime, você estava cumprindo o seu papel e talvez algumas suspeitas ali. Eu fui contratado para voar para uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que eu já conhecia, uma referência do mercado até então. Conhecia algumas pessoas que trabalhavam lá, então fui tranquilamente e com muito otimismo nesse novo trabalho. Isso começa, de fato, os voos começam ali entre final de 23 e começo de 24, e por volta de maio de 2024 é quando sai essa matéria do Fantástico que eu me refiro aí. E foi nesse momento, em maio de 2024, em que pela primeira vez eu vi a imagem de um dos meus passageiros vinculado aí com questões de crime organizado. Nesse momento eu entendo e começo a prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, com mais afinco, até mesmo pela minha segurança, e pouco tempo depois, já ciente do papel que eu precisava cumprir, eu procuro jornalismo investigativo e apresento minha denúncia. Então, só para responder, não existia nada envolvendo a escândalo do Banco Master, igual ele fez parecer. Obrigado pelo resumo. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Taiaiá, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente. E foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacina, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos houveram pagamentos.
Só para deixar claro aqui, o Banco Master, a crise inicial que explodiu do Banco Master veio no momento em que o BRB, onde Antônio Rueda e Ibanez Rocha tentaram comprar o Banco Master. O Banco Central não deixou e aí explodiu tudo que a gente sabe do Banco Master. Teve a liquidação do Banco Master e inclusive depois teve a liquidação da Real. E o Rueda que você está falando aqui, ele estava em interesses junto com o BRB e as aeronaves. Isso foi passado para mim numa conversa com o Epaminondas, com quem eu tinha conversas longas e muito francas, porque a gente era colega de cabine. E num voo que a gente fez para a Argentina, tivemos tempo para conversar e ele me contou as novidades no negócio. E uma das novidades era a aquisição do hangar Sagres, em Brasília, para que fosse um hangar próprio desse grupo, que ele descrevia como tendo o Antônio Rueda, que ele chamava de Ruedinha, o Danilo Trento, que se chamava de Danny Boy, e o César Asfor Rocha, que eles chamavam de Ministrão. Então, essas três figuras, o Ruedinha, Danny Boy e Ministrão, segundo Epaminondas, eram quem trazia dinheiro para investir nesse hangar. E que haveria uma possibilidade de um patrocínio do BRB para, inclusive, colocar o seu logotipo na fachada do hangar ao lado do logotipo da empresa. Só uma coisa que eu não entendi, o que o Toffoli e os pousos em Ourinhos têm a ver com isso? O Toffoli e os pousos em Ourinhos se conectam nessa história pelo fato do avião pertencer ao Beto e o primo, e esse ter sido um voo particular. Então, eu acho que... Mas foi um voo só que foi para Ourinhos, voo normal para levar as pessoas, é isso? Foi apenas um voo para Ourinhos. Nesse lugar, no aeroporto de Ourinhos, uma aeronave, um helicóptero, um modelo que eu imagino que fosse um Bell, que foi dito ser uma aeronave do resort, veio buscar o ministro no aeroporto, e aí levou ele até o resort, que fica ali a 10, 15 minutos de voo de helicóptero. Tá, e eu não tô defendendo ninguém, mas em teoria esse voo aí para Ourinhos normal, né? Táxi aéreo normal, não tinha... Ou não? Esse voo, ele fica um pouco mais complicado, porque eu fui acionado para esse voo diretamente pelo Epaminondas. Tá. E havia um fluxo de acionamento em que voos de mercado vinham pelo comercial. E voos dos proprietários do avião vinham através do Epaminondas. Eram os caminhos que eu sabia a informação. Então, fosse um voo fretado, e cumprindo os padrões que a empresa operava, eu deveria ter sido acionado pelo comercial. No caso, eu fui acionado pelo proprietário da empresa, Epaminondas, quem me acionava para voos relacionados ao Beto e funcionários. Tá, mas tirando essa questão, era um voo que não tinha... Você não viu nada de errado ali? Não houve transporte de nada irregular, era um voo cotidiano, assim, inclusive, se eu não me engano, era um feriado. E aí fez o transporte, levou o ministro lá e tal. Isso. Feitos em dinheiro e espécies. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Não tinha cargas perigosas no voo Pauri. Essa comunicação de cargas perigosas, inclusive a expressão que o pessoal usava ironicamente era dangerous goods, que é a expressão em inglês que a gente chama de cargas perigosas, que aí pode ser desde um cilindro de oxigênio até um líquido inflamável, enfim. Mas é uma expressão irônica, corriqueiramente utilizada para se referir a dinheiro. Tá. E tem inclusive um print screen onde o proprietário da empresa justifica o fato de eu não voltar com ele no mesmo transporte do aeroporto, porque ele precisava ir direto para a casa dele, pois estava trazendo cargas perigosas. Mas só para responder, então, ali no caso do Toffoli, não tinha cargas perigosas. No caso do Dias Toffoli, não tinha nenhum tipo de transporte de nada, inclusive nem bagagem. Tá bom. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, do Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. Vocês acham mesmo
que alguém teria coragem de gravar um vídeo assim e denunciar dinheiro do PCC? Vocês acham? Eu acho. Você teve coragem de gravar um vídeo assim e denunciar os dinheiros, Mauro? Olha, até agora eu ainda vejo esse vídeo que já saiu faz uns 3 dias aí, o meu próprio, e é uma coisa um pouco surreal. Eu tive indignação pra caramba, cara. Coragem eu tô construindo no caminho. Lógico que você teve coragem, você gravou. Você deve estar com medo agora por pessoas como Jeffrey Schickini aí te ameaçando de maneira indireta. Isso não tem dúvida, cara. Medo eu tenho bastante e eu tenho priorizado me manter seguro como o meu principal foco nesse momento. Então, Schickini, sim, ele teve coragem, tá bom? Não é todo mundo que não tem coragem. Ele teve. Vocês acham mesmo que alguém faria isso se não estivesse com as costas muito quentes? Eu acho. Eu acho sim. É isso aí, cara. Vocês acham mesmo que alguém faria isso se não estivesse com as costas muito quentes? Olha, eu realmente não tenho as costas muito quentes, seja lá o que ele suponha que sejam as minhas costas quentes. Sou um cara normal, eu tenho atualmente minha vida altamente escrutinada pela mídia, pela polícia, então tá tudo aí. Gente, o que eu quero dizer é que com certeza esses fatos são verdadeiros e eles têm provas contra essas pessoas e muitas outras. Esse vídeo é só um recado. Agilizem a devolução do meu dinheiro ou eu vou derrubar um por um. O sistema está colapsando. Eu tenho dito, esse caso do Banco Master é a queda dos corruptos. Esse Banco Master pós-Lava Jato foi a lavanderia do crime organizado e da corrupção. Mexeram com gente que eles não aguentam. Eu não vou deixar o Schickini falar mais, não. Schickini, essa postura sua é uma postura de uma pessoa absolutamente covarde, quase criminosa, porque você pega uma pessoa que está delatando um crime e aí você joga essa pessoa que está delatando um crime no mesmo grupo dos criminosos. Essa é uma atitude muito baixa e covarde da sua parte. Falei bem? Concordo com você, Thiago. Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar ao nosso... Esse aqui é a estrela aqui do Paraná, viu? Ele é a estrela em ascensão aqui. Impressionante. Essa maravilha da direita brasileira que nós temos aqui. Mas eu acho que sobre o conteúdo do vídeo dele, eu fico muito tranquilo para responder esse tipo de pergunta, e eu acho que acima da minha resposta tem os fatos, e minha vida tá aí à disposição para ser olhada com lupa por tanta gente como o Chiquinho que já está fazendo. Sim, e você percebe que como ele age de forma covarde, ele não afirma, ele faz perguntas. Schickini, será que você está trabalhando para o crime organizado ao querer descreditar uma pessoa que está delatando o crime organizado, hein, seu Schickini? É isso, né? Uma boa pergunta também. Valeu, Thiago. Obrigado pelo espaço, cara. Imagina, essa aí tamo junto. O que eu falei aqui no vídeo é real, eu sou um cara normal e tô sendo meio arrastado nesse lance de rede social, que não é minha praia. Eu tô aprendendo agora e te agradeço aí pelo empurrão. Se precisar, a gente tá aí. Você também, cara. Boa sorte na campanha. Tô torcendo por você e conta comigo no que tiver ao meu alcance. É essa desgraça aqui que a gente tem que ganhar.